casal, na esperança de salvar o relacionamento, decide alugar uma casa na Itália para passar umas férias. O que eles não esperavam é que ali existem câmeras vigiando tudo o que eles fazem. E para piorar as coisas, a pessoa que os monitora cria uma obsessão por Cassie e vai longe até demais para conseguir o seu objetivo. Fica aqui comigo para ver o incrível desfecho do filme Privacidade Violada. O filme se inicia com Brian e sua namorada Cassie chegando num pequeno interior da Itália, onde irão curtir as férias. A casa onde irão se hospedar foi alugada através de um site na internet, com o intuito de fortalecer a relação que se encontra abalada por motivo de traição. Ao entrarem na casa, o casal fica encantado com a beleza rústica dela. Algumas horas mais tarde, enquanto deslumbram a linda paisagem, Brian recebe uma mensagem do trabalho no celular e Cassie diz que se ele deixar o aparelho de lado, lhe dará um belo presentinho. Empolgado, Brian se prontifica a ir ao quarto para guardá-lo. Ao chegar lá, Brian encontra o telefone de Cassie em cima da cama, alertando que tem uma ligação perdida de um cara chamado Just, o que o deixa bastante chateado. Ao chegar na piscina, onde Cassie o aguarda para presenteá-lo, Brian a abraça e diz ter perdido o espírito para esse tipo de coisa. Aborrecida, Cassie o deixa ali sozinho. Algumas horas mais tarde, Brian acorda com um barulho elétrico bem incomodativo. Curioso, desce até a sala e se dá conta que se trata de uma vitrola, que provavelmente Cassie havia deixado ligada mais cedo. Ao olhar na estante, Brian encontra um livro interessante com conteúdo adulto. As imagens contidas nele o deixam empolgado. No entanto, o que Brian não imagina é que ele está sendo vigiado e todos os vãos daquela casa são monitorados. No mês seguinte, Cassie fica triste ao acordar sozinha na cama. Ao chegar na sala, encontra a Brian dormindo no sofá. Silenciosamente, ela sai para dar uma corrida. Em um determinado ponto da floresta, Cassie tropeça em um galho e toma uma bela queda. Com muita dificuldade, ela volta caminhando pela estrada. Após um tempo, ela avista um carro e pede carona. A princípio, ele passa direto, mas ao perceber sua dificuldade em se locomover, decide ajudá-la. Durante o trajeto, Federico se mostra bem simpático. Ao chegar na porta de casa, Cassie agradece pela carona e o convida a entrar para um café. Mas Federico se recusa, alegando que está atrasado para um compromisso. Ao entrar em casa, ela vai até a cozinha e prepara uma compressa com gelo para pôr no tornozelo. Ao retornar para a sala, Cassie leva um baita susto ao se deparar com Federico. O rapaz se desculpa e alega ter mudado de ideia quanto ao café. Em um outro vão da casa está Brian se barbeando, que logo se dá conta de uma voz masculina vindo da parte externa da casa. Ao chegar na varanda, se depara com Cassie no maior papo com Federico. Ela os apresenta e diz que o rapaz é vizinho e amigo do dono da casa. Em seguida explica que Federico a ajudou a retornar para casa após sua queda na floresta. Enquanto conversam, Federico os incentiva a ir a uma feira que acontece semanalmente na cidade, alegando que é algo bem divertido para o povo da região, e se oferece a levá-los. Cassie se mostra interessada em ir, alegando que já se sente melhor. Após Federico ir embora, Brian diz que não gostou nada de vê-la tão íntima com um italiano bonitão. Cassie o tranquiliza, dizendo que a única coisa que sente por Federico é gratidão. Após alguns minutos, enquanto Cassie está no banho, Brian reflete se ainda quer casar com ela. Ao sair do banho, Cassie se insinua. No entanto, Brian a rejeita, pois lembranças perturbadoras de Cassie com outro homem tomam conta da sua mente. Toda essa cena está sendo assistida por Federico, que é a pessoa misteriosa que os monitora secretamente, com câmeras espalhadas por toda a casa. A cena muda e vemos os três indo para a feira. Ao chegarem na cidade, Federico se oferece a buscá-los. No entanto, Brian, enciumado, dispensa a carona, alegando que sabe se virar sozinho. Essa atitude dele gerou uma enorme discussão entre o casal, pois Brian, que está ardendo de ciúmes, diz que percebeu um certo clima entre ela e Federico. Entristecida, Cassie pede um voto de confiança e diz que não o trairá novamente, alegando que quando o traiu estava muito bêbada. Brian diz que, apesar de estar se esforçando, não consegue tirar da cabeça a traição. Em seguida, revela ter visto ligações do tal cara no celular dela. Cassie diz não querer ninguém além dele e não sabe mais o que fazer para conseguir o seu perdão. Muito triste, sai andando sozinha. Chateado, Brian entra em um bar.
enquanto tenta esfriar a cabeça bebendo um drink. Federico aparece e os dois começam a conversar e beber juntos. Após alguns drinks, Brian resolve se abrir e conta os detalhes da traição da namorada e diz que às vezes sente vontade de pagar com a mesma moeda. A cena muda e vemos Cassie em casa chorando muito, pois está vendo que sua relação está se deteriorando. Para tentar distrair a mente, ela vai até a adega e pega 2 garrafas de vinho. A cena volta pro bar e vemos os dois conversando. Enquanto conversam, Brian troca olhares com uma mulher que acabou de chegar com uma amiga. Ao perceber isso, Federico, que é um conhecido delas, as convida para a mesa. Após vários drinks, Federico começa a contar a elas sobre a traição de Cassie, com o objetivo de incentivar Brian a traí-la. A cena muda e vemos Federico chegando sozinho, na casa em que Cassie está. Ellie não resiste e começa a acariciá-la. Cassie, que foi dormir bêbada após ter tomado 2 garrafas de vinho, o confunde com Brian em meio à escuridão, despertando mais ainda o seu desejo por ela. Na manhã seguinte, vemos Brian acordar assustado num quarto de hotel. Após se vestir, Ellie se dá conta de ter perdido o celular e vai até o bar da noite anterior, com a esperança de encontrá-lo, mas dá de cara com a porta fechada. Nesse momento, lembranças da noite anterior começam a vir à tona, nas quais Ellie está indo em direção do hotel na companhia de 2 mulheres. Brian decide voltar para casa, disposto a acertar as coisas com Cassie. Assim que Ellie chega em casa, ela diz que ficou até altas horas da noite tentando ligar para Ellie. Brian revela ter perdido o celular e diz que resolveu dormir no hotel para esfriar a cabeça. Enquanto toma banho, Brian se dá conta de marcas no seu corpo. E segundo suas vagas recordações, elas foram feitas por Isabella, uma das 2 mulheres da noite anterior. No entanto, tem uma breve visão de Federico, dizendo com ar de cinismo que iria visitar Cassie. Mas devido ao seu estado alcoólico na noite anterior, não tem certeza se isso realmente aconteceu. Para ter certeza, Brian resolve perguntar à própria Cassie se Federico esteve lá. Ela, por sua vez, estranha a pergunta, mas afirma que não. Brian diz que não confia em Federico e avisa que não quer vê-lo mais naquela casa. Para evitar brigas e desconfianças, Cassie concorda em obedecê-lo. Brian diz que vai dar uma caminhada, alegando que precisa de mais um tempo para relaxar a mente. No entanto, o que ele queria mesmo era conhecer a casa que Federico disse que morava. Mas, para sua surpresa, a casa está abandonada. Federico, que o viu sair para caminhar através das câmeras, aproveita desta oportunidade para fazer uma visita surpresa a Cassie. Ao vê-lo, a jovem leva um baita susto. Ela se desculpa, mas alega que só entrou pois a porta estava aberta. Com um coelho em mãos, Federico diz estar ali para preparar um prato especial. Cerca de meia hora depois, Brian chega em casa e se mostra bem surpreso ao encontrar Federico e Cassie, bebendo algumas taças de vinho. Muito tenso, Brian pergunta o motivo dela estar ali. Para quebrar o clima tenso, ela diz que Federico preparou um jantar delicioso. Brian, que não consegue disfarçar sua insatisfação de vê-lo ali, o chama para uma conversa particular. Ao chegar na sala, ele pede que Federico vá embora. Com um tom sarcástico, ele muda o assunto e pergunta qual das 2 mulheres foi a melhor e deixa claro que se Brian insistir em mandá-lo embora, irá contar tudo a Cassie. Com medo que tudo venha à tona, Brian concorda em levar o jantar adiante. Durante a refeição, Federico mostra uma personalidade bem estranha ao relatar detalhes sobre como gosta de ver o sofrimento dos animais ao serem caçados, e isso deixa o clima bem desagradável. Após o jantar, Brian exige que Ellie vá embora. Ao entrar em casa, Cassie diz estar arrependida de tê-lo deixado entrar. Brian fala que vai ligar para Eduardo, o dono daquela casa, para saber a respeito de Federico, pois ele mentiu sobre o fato de morar na casa ali perto. Brian chama Cassie para conversar e conta sobre ter conhecido as 2 mulheres na noite anterior, mas mente alegando que não rolou nada entre eles. Arrependido, Brian fala que a ama demais e promete que vai lutar para que as coisas voltem a ser como antes. Após várias promessas de amor, os 2 fazem as pazes para selar esse novo acordo de amor eterno. Cassie sugere que Brian vá na adega buscar uma boa garrafa de vinho, enquanto ela irá preparar uma bela surpresa para ele no quarto. Entusiasmado, Brian vai até lá. No entanto, enquanto está escolhendo qual vinho levar, a porta fecha e o prende ali dentro. Enquanto isso, Cassie se prepara para uma noitada com Brian. Ao entrar no quarto, ela se depara com uma roupa íntima, uma venda para os olhos e um bilhete pedindo que ela as use, o que a deixa bem animadinha.
Brian avista uma porta atrás da estante de vinhos. Com muito esforço, ele move as estantes para conseguir chegar até a porta. Após passar pela porta, Brian caminha por um túnel bastante escuro. A cena volta para o quarto e vemos que Cassie está vendada, esperando pelo namorado. Alguns segundos depois, Federico entra no quarto e começa a acariciá-la. Pensando se tratar do noivo, Cassie permite ser tocada. Brian finalmente consegue chegar na despensa, porém encontra dificuldade de entrar devido a uma estante cheia de objetos que está bloqueando a passagem. A brincadeira de Federico é interrompida por barulhos vindo do andar de baixo e supõe que seja Brian. Aborrecido, ele sai do quarto. Após alguns minutos, Brian entra na sala da casa e no momento que está se dirigindo ao quarto, a TV liga sozinha com uma filmagem de Cassie. Curioso, ele se aproxima para assistir e vê tudo o que aconteceu minutos antes entre Federico e ela. Enquanto isso, Cassie, que ainda espera por Brian voltar, encontrou o celular dele na cama, com mensagens românticas de Isabela. Curiosa, ela abre a mensagem e se depara com um vídeo em que ela está na cama com ela e a amiga. Enfurecida, Cassie se veste e vai até a sala para encontrá-lo. Porém, Brian não permite que Cassie sequer abra a boca e começa a acusá-la de ter combinado com Federico de embebedá-lo na noite anterior para que ela pudesse ter uma noite de amor com ele. Sem entender do que ele está falando, Cassie diz ter visto o vídeo no celular dele com outras mulheres. Em meio à discussão, Cassie jogou o celular dele no espelho da sala. Enquanto discutem, Cassie se dá conta de uma câmera localizada atrás do espelho quebrado, o que deixa Federico preocupado ao perceber que encontraram uma de suas câmeras. Desesperada, Cassie diz que não desconfiou que era Federico que estava no quarto com ela. Brian decide chamar a polícia, mas no meio da ligação, a linha é cortada. Logo se deparam com Federico ali na sala. Brian pede que ele fique calmo e implora para que os deixe saírem dali. Federico diz que geralmente só observa e nunca mantém contato com os hóspedes. Porém, Cassie despertou essa paixão nele. Brian promete que não irá procurar a polícia. No entanto, Federico diz que não será possível deixá-los ir embora. Ao perceber que ele está em posse de um objeto cortante, Brian parte para cima dele na intenção de desarmá-lo e entram em luta corporal. Ao perceber que o namorado está em desvantagem, Cassie golpeia Federico por trás com uma barra de ferro. Mesmo após perceber que ele desmaiou, Cassie continua desferindo os golpes, movida pela raiva dele ter tocado nela. Ao perceber que ela o finalizou, Brian se aproxima para acalmá-la. Enquanto se abraçam, um carro chega na porta da casa. Assustado, Brian pede que a noiva limpe o local enquanto ela irá esconder o corpo. Após alguns instantes, alguém bate insistentemente na porta. Essa pessoa rodeia a casa e entra pela porta da cozinha. Com muito medo, os dois decidem se esconder. Ao perceber que se trata de Eduardo, o dono da casa, Brian aparece. Ela lhe fala que veio logo após ouvir o recado na caixa postal e pergunta se Federico voltou a incomodar. Brian mente, dizendo que Federico os deixou em paz. Eduardo fala que mesmo sabendo disso, vai dar uma girada pela casa para conferir se ele realmente foi embora. No entanto, ao sair da casa, ele se dirige à sala de monitoramento. Lá dentro, ela encontra o celular de Federico e desconfia que tenha acontecido algo ao rapaz. Na tela consta 8 chamadas perdidas de Eduardo e com isso percebemos que os dois têm alguma ligação. Preocupado, Eduardo resolve assistir a gravação para procurar pistas de Federico e fica horrorizado ao ver que Cassie o golpeou até o fim. A cena muda e vemos Eduardo chegando na sala em que Cassie está, usando um tom bem ameaçador. Eduardo pede que Cassie esclareça o que realmente aconteceu. Brian pega uma das bengalas e se aproxima de fininho, disposto a golpeá-lo. Eduardo escuta os passos de Brian e se vira apontando uma arma para ele. Eduardo afirma que não poderá deixar o casal sair dali com vida. Mas antes mesmo dele engatilhar a arma, Cassie lhe desfere um golpe de faca. Ao perceber que Eduardo ainda está vivo, Brian a finaliza usando a arma. A cena muda e vemos Brian na sala de monitoramento, onde constam várias gravações de outros casais. Ao sair da sala, Brian queima todas as evidências que os liga àquela casa. Em seguida, enterram os corpos ali mesmo, no terreno que fica em frente à piscina. Após enterrá-los, os dois vão tomar banho dispostos a ir embora dali. Cassie diz estar com muito medo de serem descobertos, mas Brian a conforta, garantindo ter dado fim em todas as gravações. A cena muda e vemos que aquelas filmagens passavam ao vivo no site mundial e que pessoas de várias nações presenciaram todo aquele show de horrores.